a nossa previsão especial para o ano de 2022. Hoje a gente vai entender o que está sendo proposto energeticamente para o ano de 2022 em esfera macro. E por que é importante a gente acompanhar a esfera macro, sabendo que a gente tem a micro, que é a nossa, né? Por exemplo, o ano pessoal numerológico, cada pessoa vai ter a vibração ali do seu. O que influencia, qual é o impacto da esfera macro? Em primeiro lugar, o que a gente tem que estabelecer sobre a importância da esfera macro é a questão de que nenhum de nós vive em uma bolha. A gente vive dentro de um contexto maior. Esse contexto maior, numerologicamente falando, ele pode estar elevando ou diminuindo a energia do nosso ano pessoal. Por exemplo, se eu me encontro em um ano 5, que é um ano de mudanças, que é um ano de reviravoltas, o ano macro, ele define mais ou menos a direção dessas mudanças, né? O norte, né, que essas reviravoltas vão ter na minha vida. Né? Se eu estou em um ano que está falando de empoderamento, eu posso esperar que o meu ano micro, 5, que ele é regido ali por esse movimento, por mudança, por transformação, seja mais nessa direção de mudanças em prol de um empoderamento. Se eu estiver em um ano que está falando ali muito de altruísmo, essas mudanças elas vão ter impacto não só para mim, mas na vida de outras pessoas ao redor da minha. Então, entender essa esfera é importante. Né? Se eu estou em um ano 3, um ano de colheitas, né, de repente estou inserido em um ano macro número 2, essas colheitas podem ser um pouco mais reduzidas por a gente ter um ritmo mais lentinho ali do ano de forma geral. Então é isso que é importante a gente estabelecer. É sempre um cruzamento entre o nosso ano pessoal e esse ano em esfera macro. Então agora a gente vai entender tudo com relação a esse ano de 2022 e ao longo do ano a gente vai detalhando ele mês a mês, como a gente sempre fez aqui. Então, o que nós vamos acompanhar aqui hoje para estar entendendo o ano de 2022? A gente vai utilizar, como sempre, a nossa base numerológica, entender o número que está regendo esse ano e o que ele está nos trazendo. Depois disso, a gente vai entender os arcanos regentes, né? A gente teve o Hierofante regendo esse ano, vamos entender os arcanos do tarô, né? Que são os regentes de 2022. E como sempre, conforme o nosso modelo aqui das previsões macro, a gente vai utilizar as runas nórdicas regentes do ano e a divindade do oráculo das deusas que dá o tom aqui de 2022. E ó, tá promissor. A primeira coisa que a gente vai pontuar aqui é a questão numerológica. O ano de 2021, ele foi regido pelo número 5, foi um ano de mudança, foi um ano de transformação, ele está no meio de um ciclo numerológico de 9 anos, certo? Então, o que a gente tem que lembrar aqui que é relevante? Então, esse último ciclo numerológico, ele se iniciou em 2017, 2017 foi um ano regido pelo número 1. De 2017 em diante, né, é a fase que a gente está abarcando numerologicamente. Ano passado, a gente chegou ali na metade dessa energia aproximadamente. Então ali foi um período de transição, um período de movimento, um período de transformações que vão dar o tom dos próximos anos até a gente iniciar uma nova fase. Nossa nova fase a nível macro, ela vai se dar em 2026. Então, desde o ano passado, a gente começou a trabalhar os tons que vão começar a ser adquiridos daqui até 2026. As mudanças que a gente vai testemunhar ali nascendo em 2026, de alguma maneira, elas têm a sua origem, elas têm o seu nascimento aqui nesse ano 5 de 2021, certo? Então, o que vai estar nos trazendo o ano de 2022? Ele vai ser regido pelo número 6. Então, depois desse ano de mudança, de reviravolta, de muita coisa inesperada, de muito movimento, a gente tende a ter um ano que ele vem com o propósito de harmonização. O ano 6 ele é um ano de equilíbrio. Ele tende a gerar equilíbrio, ele tende a gerar harmonização, seja da maneira que for necessária. Então, o que ele vai estar trazendo? Ele vai trazer muito essa questão de equilíbrio. O ano 6 ele é conhecidíssimo por ser um ano kármico. Aquele é um ano que ele traz muito essa questão, né, de retorno para ações. Então, tudo que foi sendo plantado ali desde 2017, aqui começa a trazer esse tom kármico, né, de um retorno, de consequências, né, nos lembrando que a gente não tem como fugir das consequências dos nossos atos e das consequências daquilo que a gente planta. Então, devo esperar um ano bom? A pergunta é, desde 2017, o que a gente vem plantando? Né? Não de uma forma moralista, né? Não de uma forma à la Papai Noel, né? De você foi um bom menino nos últimos anos, mas é uma questão lógica. Né? O que começou a ser plantado numerologicamente lá em 2017, né? Quais foram as ações que você teve, né? Qual foi
tom, qual foi o norte do seu caminho, aqui começa a ter um retorno, certo? Então é bem notável e bem acentuado isso. A gente vai testemunhar muito isso em esfera macro, num sentido político e econômico, certo? A gente pode esperar que 2022 seja um ano de sanções, seja um ano de consequências jurídicas, né, em esfera macro, ali mais notável, política, né, e a gente começa, como eu disse, a trabalhar com equilíbrio de um jeito ou de um outro, que for necessário, pelas vias que forem possíveis, né, a gente tende a chegar nesses resultados de equilíbrio e harmonização, alguns meses mais acentuados. Então o ano 6 ele vai trabalhar nessa pegada de harmonia, só que tem outros detalhes com relação a essa harmonização. A harmonização, como ela fala muito de consequências, fala muito de karma, fala muito do que a gente plantou, ela fala muito também de correções e de ajustes que são necessários. O 6 também ele é conhecido por responsabilidade, generosidade, justiça, né, e equilíbrio social. Então é um ano em que a gente pode ver muitas coisas que vão tender ali para um lado de justiça a nível social, certo? Por exemplo, correções de desigualdades, movimentos ali em busca e clamando por uma correção de desigualdades sociais, né? E de prover o outro de forma generosa, de forma caridosa, vai aparecer muito. A gente pode ver muitos movimentos ali que vão ser ligados, por exemplo, né, com a fome, que foi um tema que surgiu muito ao longo do ano passado. A gente pode esperar, por exemplo, né, ali no quesito da pandemia, né, a questão de doações de vacinas ali para países que não têm muito acesso. Então, esse tipo de movimento, de equilíbrio, de justiça social, a gente com certeza vai testemunhar ao longo de 2022, ou pelo menos a exigência de que isso aconteça. Esse movimento de reparo social, ele tende a ganhar mais força em setembro, que é sempre o mês que potencializa a energia do ano. E lembrete, né? É um ano kármico. Lembra, tudo o que vai, volta, em esfera macro e em esfera micro. Isso com certeza a gente vai testemunhar. É um ano muito favorável para o amor, então em esfera macro a gente pode ver muito, a gente já vai ver sobre os arcanos também, a gente pode ver muito essa questão de junção, de formação de casal, vai mexer muito com relação a essa esfera mais ali amorosa. Ele é um ano propício para o amor em esfera macro. Então atenção você que está em um ano 5, né? O seu ano 5, os movimentos e mudanças às vezes podem acentuar muito os movimentos referentes à sua vida amorosa, por exemplo. Então a gente ficar atento e ligado que é um ano que vai trabalhar muito com isso. É um ano também de olhar para as necessidades dos outros, né? Como eu disse, por exemplo, ali em questão dessa justiça social, mas isso também vai se refletir na nossa esfera micro, né? Muita gente vai perceber que tem como ajudar ali ao seu redor, pessoas do seu contexto, e vai ser muito convocado ali para isso, para movimentos mais generosos, para movimentos talvez até de caridade, né, buscando essa questão do auxílio, do olhar para o outro, e é um ano de responsabilidades. A gente chama esse ano, o ano 6, de o ano do casamento energético. Por quê? Porque tudo que a gente compra aqui, metaforicamente falando, tudo que a gente assina embaixo, tudo que a gente se compromete em um ano 6, vai ter a duração até 2025. Então, se a gente, por exemplo, vai botar a mão na massa num projeto, a gente não vai se livrar dele antes de 2025. Então, pense bem nas suas decisões ao longo do ano de 2022. O que a gente comprar aqui, a gente carrega até 2025 de um jeito ou de um outro. Então, é o ano do casamento, é o ano que a gente estabelece um laço e um compromisso. Além de ser um ano do casamento, não nesse sentido literal, mas nesse sentido de comprometimento, ele também é um ano muito conhecido por fertilidade. Então, atenção, futuras mamães, atenção você que está tentando ali, ou que está buscando, se está pensando se essa é a hora. É um ano macro muito favorável ali a nascimentos. A gente vai ver muito essa questão de nascimento, de gravidez, pode ser aquele ano que a gente vai rolar ali, né, o nosso feed, né, das redes sociais, e vai ver que tá pipocando gente ali que, meu Deus, fulana tá grávida, nossa, fulano vai ser pai. Tende a acontecer bastante também. É um ano muito fértil. Com relação aos arcanos, teremos 2 arcanos regentes aqui desse ano de 2022. E vamos, antes de trazer o arcano, lembrar dos estereótipos que a gente constrói em cima das figuras do tarô, né? Lembra que eu sempre falo pra vocês, gente, não fiquem impactados ali com a carta da morte. Ela não é uma carta que dificilmente ela vai estar falando sobre morte literal, ela fala sobre finalizações de ciclo, sobre a necessidade da gente finalizar ciclos para começar outros, né? Então, a mesma coisa vai acontecer com um dos arcanos aqui desse mês, que ele, tadinho, ele é muito injustiçado, é um dos meus arcanos ali injustiçados, que a galera olha, tem medo, corre, não é um arcano ruim, certo? Temos o arcano dos enamorados, né, que vai falar muito desse processo de união, alianças,
né? Coisinhas ali que aparecem muito falando de junção, né? Não somente de favorecer o amor, como já é da natureza ali do número 6, como eu disse para vocês, mas é um arcano que ele vai propiciar muito essa questão de parcerias, né? Na política a gente vai ver muitas uniões mais inesperadas, uniões ali tentando se fortalecer para ganhar, né, as eleições, né? Então a gente vai acompanhar muito essa questão das alianças, né, da junção. É o quesito de união em prol ali de causas em comum, né? Pessoas se unindo em prol de uma causa em comum, deixando mais diferenças de lado ali para unir-se, né? Então os enamorados é um dos nossos arcanos. Outro arcano que a gente vai ter regendo aqui no nosso ano de 2022 aí vamos lá para o arcano injustiçado, é a carta do diabo. Apesar desse nome ele ter, né, essa carga dramática por uma questão ali de um imaginário popular, né, por questões sociais e culturais, a carta do diabo ela está nos trazendo um lado sombra, certo? O diabo ele fala muito da questão da gente encarar aquilo que não é tão belo, aquilo que não é tão limpo, aquilo que não é tão bom, né? Então ele fala muito desse olhar para aquilo que não está certo. Vai falar muito de arrependimento, né? Da gente olhar ali, perceber o que a gente se arrepende, o que a gente tem vergonha, o que não foi tão legal, né? Isso em esfera macro e em esfera micro, até atrelado ali a questão de consequência, de retorno kármico. É um ano, inclusive, que a gente pode esperar muito vindo à tona essa questão ali do lado sombra, né? Informações ali que vem lá, né? E isso a gente vê muito em ano eleitoral, aquele movimento que é tão conhecido de gente desenterrando coisa lá de não sei da onde para mostrar que fulano fez isso, que fulano fez aquilo, de lembrar do passado, de lembrar... Então esse é um movimento que a gente pode esperar muito, até porque a gente já estabeleceu que é um ano kármico, é um ano de justiça. O que nos leva, né, à nossa divindade regente aqui do ano. Nosso ano vai ser regido pela divindade Maat, é uma divindade egípcia. Ela, a gente sabe ali da crença, né, dos egípcios antigos na vida pós-morte, e que para fazer essa transição ali para este outro mundo passava-se pela Maat. Maat pesava, né, a alma da pessoa ali numa balança, e essa alma, esse coração, perdão, tinha que ter o mesmo peso que uma pena, indicando metaforicamente a leveza de consciência. Então, assim, é um ano kármico, é um ano de justiça, um ano de justiça social. Também vai falar muito dessa questão ali do peso na consciência. A gente viu que o diabo tá ali regendo, falando das coisas que a gente fez de repente não se orgulha tanto, né? Da possibilidade de corrigir, da possibilidade de, e aí a gente volta lá para o número 6, harmonizar, né? Então esse é um movimento que a gente pode esperar, e a Maat, ela entrega justiça. As runas nórdicas que vão estar regendo aqui, né, nós temos duas. A gente tem a Dagaz e a Ingvaz. A Dagaz a gente já conhece, ela apareceu nas previsões ali referentes ao ano passado, em um dos meses. Ela vai estar falando bastante de um novo amanhecer, de transformação, né, de positividade, de esperança e de expectativa. Então, acredito que a gente vai começar a formular ali expectativas com relação ao cenário político, com relação à economia, com relação ali à questão da pandemia. E a Ingvaz, ela fala muito dessa questão de ciclos, de como é necessário a gente encerrar ciclos e começar novos, indicando, por exemplo, um movimento de renovação ali, muito na esfera macro, política e econômica, né, mas também ali das nossas questões de valores, né, de abarcar projetos novos, né, enfim. Então fala muito dessa questão de renovação. E aí, por fim, aquele spoilerzinho ali de alguns meses que vão ser mais relevantes pra gente. Por exemplo, o mês de abril, ele traz novidades, enquanto o nosso mês de agosto vai estar muito trabalhado em reviravoltas, em talvez um escândalo, alguma coisa ali que vai vir mais impactante. De setembro ele tende a trazer justiça, principalmente justiça social, e dezembro pontua ali alguma forma de fim de ciclo, talvez até muito atrelado ali com, né, janeiro nos trazer ali uma nova configuração política que vai ter sido estabelecida ali em outubro inclusive ali de fortalecimento, empoderamento e disputas. A gente pode esperar um mês de bastante embate ali no cenário político, muita briga de poder. E é isso que são os momentos ali que são bem importantes. E aí, ao longo do ano, a gente vai aqui construindo as nossas previsões de forma mais detalhada, como a gente fez em 2021 e a gente permanece fazendo em 2022. Mas eu espero, né, que você que está assistindo tenha um ano que realmente fale dessa entrega de justiça, né, da gente ter um retorno ali de coisas que a gente está esperando, plantando lá desde 2017, que a gente tenha essa possibilidade de harmonização, não só em esfera macro, mas em esfera
micro, que tenha essa entrega ali de justiça social, de correção, que a gente possa ter um ano que realmente seja justo, equilibrado e harmônico, que eu acredito que a gente está merecendo desde os últimos anos aqui. Se você gostou, comenta aqui o que você está esperando para o ano de 2022, o que você achou dessa previsão, compartilha, curte para eu saber que esse conteúdo está tendo uma relevância, que ele está sendo legal, e ao longo do ano a gente se fala novamente.